Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo do WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, e do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um dia, mais uma semana que começa hoje, com os nossos grãozinhos no caminho de hoje, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Essa é a leitura de Jeremias, no capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está sem contradita um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luós, Espírito Protetor, em Karlsruhe, 1861. Muito bem. E até hoje, para vocês verem que desde a época, vamos colocar desde antes da vinda de Jesus à Terra, já existiam os falsos profetas. Aqueles que usavam de sua mediunidade para conseguirem dinheiro, conseguirem bens para si mesmos. E até hoje ainda existem aqueles que usam da crendice do povo, da sua ignorância, vamos colocar assim, da sua fé, em benefício próprio. Muitos ainda usam desse artifício para poderem conseguir
alguma coisa em benefício próprio. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu digo sempre que a gente, ao ouvir alguém falar em nome do Cristo, alguém, entre aspas, profetizar, nós temos que ter muito cuidado e ver se essa pessoa que está ali profetizando, né, dizendo algo em nome do Cristo, em nome de Deus, se esse alguém, né, dá exemplo daquilo que faz, daquilo que fala. Nós temos que ver isso, os exemplos dados por aqueles que se julgam donos da palavra, aqueles que, entre aspas, têm o dom da profecia. Nós temos que ver se eles mesmos, né, se utilizam de suas palavras, né, para melhorar, se eles dão exemplo disso, da melhora através da religião, da melhora através daquilo que dizem receber dos espíritos. Nós, médiuns espíritas, principalmente espíritas, umbandistas, candoblecistas, nós médiuns temos que ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, que recebemos de mensagens, porque muitas vezes, pela nossa, vamos dizer assim, ignorância, né, espiritual, muitas vezes pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós nos deixamos levar por palavras, né, que não são de espíritos bem intencionados. São espíritos que estão aqui às vezes para nos testar, para utilizarem da nossa mediunidade para atingirem alguém, né? Para mexer com o psicológico de alguém, com o moral de alguém, certo? Nós principalmente temos que ter esse cuidado, porque nós temos a mediunidade e nós temos como filtrar tudo aquilo que a gente ouve. E nós temos como passar essas palavras nas peneiras, né? Vamos peneirar isso aí direitinho para ver o que sobra ali, né? Se é algo útil ou se é algo que vai prejudicar alguém. Então, nós temos essa condição como médiuns, porque eu falo que hoje não existem médiuns totalmente inconscientes. Não existem. E a tendência é só mudar. Então o médium ele tem uma participação muito grande na incorporação, né, nas mensagens recebidas, e ele tem que filtrar isso bem, né, porque muitas dessas manifestações não vêm verdadeiramente de espíritos bem intencionados. Então nós temos que ter esse cuidado, tá bom? E eu digo para todos, utilizem bem do dom que Deus deu, né? Porque isso não é seu, isso está com você hoje, né? Então vamos saber utilizar bem esse dom em benefício nosso mesmo, do nosso crescimento moral e espiritual, e em benefício daqueles que vão estar aqui perto da gente e que vão possivelmente receber alguma mensagem, né, que possa mexer um pouquinho consigo. Então vamos ter cuidado com aquilo que nós recebemos e passamos para as pessoas, tá bom? Isso é um puxão de orelha, né? Para nós todos. Vamos ter cuidado com aquilo que nós recebemos e passamos para frente. Vamos verificar se a origem disso tem um fundo de amor, um fundo de verdade, um fundo de caridade. E não é simplesmente uma mensagem que vai mexer com a moral, né, ou com o espiritual, psicológico de alguém. Tá bom? Se nós temos que falar algo para alguém, vamos falar coisas boas e sem nenhum interesse material naquilo que nós falamos ou fazemos. Nada material. Tá bom? Isso é coisa dos charlatães lá de trás, né? E hoje de alguns aí, né? Que a gente não precisa entrar, né, no íntimo dessas coisas aí, porque todo mundo sabe. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, a questão 373. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir?
É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando dele se abusa. Pois é, né? Eu tenho hoje uma oportunidade de vir à Terra com enorme inteligência, de ser um gênio aqui. E eu vou e utilizo isso muito mal. Eu jogo fora essa oportunidade. Eu utilizo mal em prejudicar alguém com esse gênio meu. Prejudicando a mim mesmo, com certeza. Mas, e aí? E quando eu retornar à Terra? Numa nova reencarnação? Certamente eu vou ser cobrado por ter utilizado mal, né, esse dom que Deus me deu, que foi da inteligência, foi de vir como gênio. Então eu vou ficar um tempo aqui como um idiota ou como um cretino. Eu não gosto dessas palavras não, mas está usado aqui, né? Vou ficar aqui como um bobão na Terra, certo? Durante a minha existência toda aqui na Terra, para poder, né, vamos colocar a palavra, pagar esse erro meu de ter utilizado mal um dom que o Pai me deu, que o Pai me emprestou durante uma vida. Então é assim que funciona, né? É assim que a gente sabe que funciona. Se eu utilizo mal alguma faculdade minha, eu certamente numa próxima existência irei vir de uma maneira que eu precisarei dessa faculdade e não terei. É só isso, tá bom? Então vamos saber utilizar bem os dons que Deus deu para a gente, as faculdades que a gente tem aqui hoje nessa encarnação, para que a gente numa próxima vida venha só a acrescer conhecimento, né, a crescer conhecimento para o nosso espírito. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, uma linda segunda-feira, cheia de paz, de amor, de saúde, de trabalho, de alegria nos nossos corações e harmonia em nossas casas e em nosso trabalho. Fiquem com Deus. Eu peço àqueles que não se inscreveram que se inscrevam no canal. É interessante, de vez em quando sai alguma coisa boa aqui, pessoal. E dê um like aí, dê um joinha aí se gostaram. Vão lá e clica no positivo, né? Vamos compartilhar, vamos comentar, vamos fazer o canal crescer um pouquinho para a gente poder esparramar mais um pouquinho a palavra de Deus. Tá bom? Sem nenhum interesse material. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.